Bom dia, meus amores do quinto ano. Veja só, eu estou muito bem. E vocês, como estão? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Antes da nossa aula de hoje, a nossa meditação, ela está no Salmo 91 e começa assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Parando por aqui, nós podemos ver que o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. Que bom saber que esse Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E temos certeza que esse Deus está nos segurando pela nossa mão e Ele está nos ajudando a andar nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome porque Tu és bom. Queremos te pedir que venha estar conosco neste dia. Abençoa a nossa aula, para que nós possamos aprender conforme a Tua santa e boa vontade. Abençoa, Senhor, a cada familiar, a cada aluno e a mim também, por amor de Jesus. Amém. Pronto, meus queridos? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre números racionais. Primeira coisa, o que é um número racional? Nós também podemos chamar de números fracionários. Então, número racional é a mesma coisa de número fracionário. Vocês sabem onde foi que surgiu as frações, o número fracionário? Não? Ah, sim. Então, olha só, eles surgiram lá no Egito. Como assim no Egito? Há muito tempo atrás, no Egito, eles tinham algumas terras para plantar. Só que todos os anos, quando chovia muito, as águas do Nilo invadiam as plantações. Então, todos os anos eles tinham que ir e medir tudo novamente. Para fazer essas medidas, eles ainda não tinham o nosso sistema convencional de medidas, de metros, centímetros, milímetros, não tinha. Então, eles usavam cordas para fazer essas medidas. E todas as vezes que eles faziam as medidas, sempre dava a corda e um pouquinho. Então, eles diziam que chamava esse pouquinho de quebrados. Então, a partir daí, eles começaram a botar 2 cordas e meia, 2 cordas e 1/3, 2 cordas e 1/4. Então, a partir daí, eles começaram a usar os números fracionários, que eram esse que dava o 1 dividido em algumas partes. Então, a origem dos números fracionários foi lá no Egito, com os egípcios, nas cheias do rio Nilo. Uma fração, então, ela é representada por um número no numerador e um número no denominador. O que é o numerador e o denominador? Numerador é o número que está acima da fração. E denominador é o número que está abaixo da fração. Então, o numerador é o número de cima e denominador é a parte de baixo de uma fração. Então, vocês não podem esquecer, ó, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. O que significa numerador?
Numerador são as partes que foram tomadas do inteiro. E denominador é em quantas partes foi dividido o inteiro. Vejam só, aqui eu coloquei 3/5. 3/5. Então aqui está dizendo que eu tenho um inteiro. Eu tenho um inteiro dividido em 5 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então aqui, ó, dividido em 5 partes. Então o denominador, ele indica em quantas partes o inteiro está sendo dividido. Então aqui eu tenho, ó, 1/5, tenho 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Cada parte dessa é representada por 1/5. Mas aqui está dizendo 3/5. Então, são 3 partes de 5. No caso aqui, ó, 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Aí, nesse caso, eu tenho 3/5. Então, desse jeito aqui, eu represento uma fração. A parte de cima significa quantas partes foram tomadas do inteiro e a parte de baixo indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Vejamos só. Se eu dou aqui um exemplo para vocês, ó, em uma festa de aniversário. Em uma festa de aniversário, agora como na pandemia não pode ter muita gente, vamos dizer que eles tinham um bolo. Este bolo, ele foi dividido para 8 pessoas. Olha só, ele foi dividido para 8 pessoas. Então, esse bolo foi dividido para 8 pessoas. Cada um comeu uma parte do bolo. Então, ó, cada um comeu 1/8 do bolo. Então, isso daqui é a representação de uma fração. Quantas partes eu dividi o inteiro, ela vai para o denominador. E em quantas partes do inteiro foi tomada do inteiro, vem para o numerador. Então, não esqueçam, numerador, quantas partes foram tomadas do inteiro. E denominador, quantas partes o inteiro foi dividido. Aqui no livro de vocês, ele diz assim, ó, na página 203. Analise cada informação e responda ao que se pede. Aí na letra A tem o seguinte. O motorista, ele foi aqui, ó, ele foi colocar o seu carro lá na garagem para pagar e deixar lá. Quando ele chegou lá, tinha um aviso assim, ó, não cobramos a fração, cobramos a hora completa. E este motorista, ele ficou muito insatisfeito com isso. Por que ele ficou muito insatisfeito com isso? Porque mesmo que ele ficasse 20 minutos, mesmo que ele ficasse meia hora, mesmo que ele ficasse 40 minutos, ele ia ter que pagar 1 hora. Por quê? Porque eles não cobravam a fração, eles só cobravam a hora inteira. Então isso deixou ele insatisfeito, porque também ele queria que cobrasse também a fração, ou cobrasse o tempo que ele ficasse lá. Como por exemplo, se ele quisesse ficar só 20 minutos, ele ia ter que pagar o tanto de 1 hora. Então por isso ele não gostou nada e ficou insatisfeito. Aí na letra B você vai circular o que é fração. Ó, 2/3 da população mundial não tem documentos, como a certidão de nascimento. Então, o número a ser circulado aqui vai ser 2/3, que é o número que representa a fração. Olha só, 2/3. 2/3. Então, quer dizer que foi dividido em 3. E essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Esse 2/3 aqui, ó, não tem certidão de nascimento. 2/3 é muita gente isso daí. O outro. Circule de verde o número fracionário da notícia. 4/5 dos brinquedos de João foram presentes da vovó. Então, a fração aqui vai ser 4/5, representando. Divide em 5 e vai pintar
4 partes dessa fração. Então, aí ele tem 4/5 da fração. O I. Represente com a fração a parte da pizza que os amigos já comeram. Então, olha só. Essa pizza aqui, ela foi dividida em 8 partes. Se cada um comeu um, então eles comeram 3/8 da pizza. E ainda tem 5/8 da pizza. Então, fração é todo número composto por numerador e denominador. Então, para a gente representar uma fração, nós temos que observar em quantas partes o inteiro foi dividido, colocar no denominador. Quantas partes foi tomado do inteiro, colocar no numerador. Então, numerador e denominador significa isso. Partes em que o inteiro foi dividido e partes em que foram tomadas do inteiro. Depois disso, nós podemos ver leitura, representação e leitura. Leitura de uma fração. Quando nós queremos ler uma fração, nós temos que observar o numerador e temos que observar o denominador. Veja só, 2 sobre, vou tirar o 2, vou botar 3. 3 sobre 2, 4 sobre 8, 7 sobre 15. Então, olha só, 2 sobre 10. Isso daqui eu tenho frações. No caso, ó, 3 sobre 2, 4 sobre 8, 7 sobre 15, 2 sobre 10. Quando a gente vai fazer a leitura de uma fração, o numerador ele não muda, ele fica a mesma coisa. Já o denominador é o que vai mudar. Veja só, nesse caso aqui, ó, 3 sobre 2. Então, eu tenho 3, o numerador não mudou. E o 2, eu não falo 2, eu falo 3 meios. 3 meios. Aqui, ó, 4 sobre 8. Eu leio 4. 4. E embaixo não é 8, é oitavos. Oitavos. Agora aqui, ó, você vê que ele já mudou, é 15. Quando uma fração, o denominador passa do 10, vai para o 11, 12, 13, 50, 100, 100 não, 130, 170, 230, 380. Então, quando ele muda, aí também muda a leitura, porque eu vou ter que ler a parte de cima e a parte de baixo não muda. Veja só, 7, numerador, não mudou. 15, e eu acrescento a palavra avos. Então, olha só, toda vez então que ele passa do 11, então eu coloco o nome avos. Avos então, porque ele passou de 10, chegou para o 11 em diante. Mas quando ele tem os denominadores 10, eu leio décimo. Aqui, ó, 2 décimos. Quando ele tem o denominador 100, eu leio 3 centésimos. E quando ele é 1000, eu leio milésimo. Então, olha só. Resumindo, então, quando ele tem, para a gente ler uma fração, a gente observa o numerador que ele não muda. Ó, 3, 4, 7, 2, 3, 1. Então, o numerador não muda. O que vai mudar é o denominador. Se o denominador for 2, ele vai ser meios. Se for 3, vai ser terços. Se for 4, quartos. Se for 5, quintos. Se for 6, sextos. Se for 7, sétimos. Se for 8, oitavos. Se for 9, nonos. Se for 10, décimo. Aí passou para o 11. Aí vai ser 11º. Não, desculpem. Aí vai ser 11 avos, 12 avos, 13 avos, 27 avos.
Tudo isso em relação ao denominador. Quando o denominador é 10, décimo. Quando é 100, centésimo. E quando é 1000, milésimo. Então, a gente vê então que o denominador, quando passa de 11, ele não muda, apenas acrescenta o avos. Então, sobre leitura é essa, representação e leitura eu já expliquei para vocês. Agora, eu vou explicar para vocês tipos de frações. Tipos de frações. Como é que eu vou saber os tipos das frações? Não existe um tipo de fração só, existem vários tipos de frações. Já já eu explico para vocês tipos de frações. Veja só, antes, porém, eu quero mostrar para vocês a atividade da página 205. Na página 205, ó, tá mandando você fazer a representação por meio de desenho e aqui a representação por número, representação numérica. Então tem a representação numérica e a representação geométrica da fração. Então geométrica significa desenho e representação numérica significa número. Então isso daí é o que a gente precisa saber. E também nós precisamos saber sobre como é que nós lemos uma fração, que eu também já expliquei. Agora, eu vou explicar para vocês sobre tipos de fração. Tipos de fração. A fração, ela se classifica em 3 tipos. Ela pode ser uma fração própria, ela pode ser uma fração imprópria e ela pode ser uma fração aparente. Aparente. Quando é que é uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Veja só, então eu tenho aqui, ó, 2 terços. 2 terços. O numerador é menor que o denominador. Veja só, se eu tenho aqui, ó, 12 quinzeavos. Ela também é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Então, fração própria, numerador menor que o denominador. Como é que eu represento essa daqui? Aqui, ó, 2, divido em 3 e vou pintar 2. Essa daqui eu vou dividir em 15. Vou dividir em 15. Aqui, ó, tem 15. Vou dividir em 15 e vou pintar 12 quadradinhos. 1, 2, 3. Então, olha só. Isso daí também, então, é uma fração própria, onde o numerador é menor que o denominador. Então, representei essas duas daqui. Aí vem a fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então, se eu boto aqui, ó, 3 meios. 3 meios. Se eu coloco aqui, ó, 10 quartos. Então, essa daqui são frações impróprias. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Aí vocês me perguntam, tia, então como é que eu vou representar essas duas frações? Veja só como é que você vai representar. 3, 2. Você só pode dividir em 2. Então, eu pego aqui, divido em 2. Mas aqui tem 3 meios. 3 meios. Então, eu vou pintar 1, vou pintar 2 e vou fazer outra, dividir em 2 e pintar 1. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3 meios. Por que 3 meios? Porque eu dividi ela em 2 e pintei 3. Olha esse caso aqui, ó, 10 quartos. Nesse 10 quartos, a mesma coisa. Eu só posso dividir em 4.
Então, olha só, vou dividir em 4. Eu preciso pintar 10. Aí, vou fazer mais outra. Dividir em 4. 8. Ainda falta para 10. Então, eu vou dividir outra também em 4. Eu não posso dividir diferente, porque aqui eu tenho que dividir em 4. Então, 10 quartos. Agora aí eu vou pintar 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui, ó, dividi em 4 e pintei 10. Então, aí eu tenho as frações impróprias, aquela que o numerador é maior que o denominador. Depois disso, eu tenho frações aparentes. Frações aparentes, o numerador é igual ou é múltiplo do denominador. Veja só. É igual a 2 meios, é igual a 14 sétimos, é igual, deixa eu ver outra aqui, é igual a 12 sextos. Então, elas são aparentes. Por quê? Ou ela tem, ó, o numerador igual ao denominador, ou o numerador é múltiplo ou o dobro. Não, o dobro não. Ele é múltiplo do denominador. Veja só. Aqui, ó. 2 meios. Aqui, ó. Você vai pintar a fração inteira. 2 meios. 14 sétimos. Vou dividir em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir em 7. Vou dividir de novo em 7. E vou pintar 14. Tem um 7 aqui e 7 aqui. Então, eu vou pintar os 14 todos. Todos os 14, que é o que está mandando representar aqui, ó. 16 dividido 12 por 6. Então, vou dividir em 6. E vou pintar 12. Ó, dividir em 6 e vou pintar 12. Então, nesse caso, o numerador é múltiplo do denominador. Aqui, ó. 2 dividido para 2 é igual a 1. Só fiz um desenho. 14 dividido para 7 é 2. Fiz 2 desenhos. 12 dividido para 6, 2. Fiz 2 desenhos. Então, aparente é quando você divide o numerador pelo denominador e ele não deixa resto. Então, nós temos uma fração aparente. Então, em tipos de fração, nós temos fração própria, fração imprópria e fração aparente. São os tipos de frações. Com isso daí, então, nós já sabemos também o que é tipos de fração. Então, já sabemos como representar e como ler uma fração. Já sabemos agora os tipos de frações. Depois de tipos de frações, eu tenho um outro assunto chamado frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? O que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é quando a mesma fração ela pode ser multiplicada ou dividida e você vai ter a mesma quantidade. Veja só. Vou escrever aqui. Frações equivalentes. Eu quero as frações equivalentes a 2 terços. Então, eu tenho 2 terços. Aí, eu vou colocando, ó, a multiplicação da fração. 2, 4, 6, 8, 10.
3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Então, o conjunto de a fração, ela é equivalente quando a gente multiplica a fração ou divide a fração. Como é então que eu vou achar uma fração equivalente? Multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Veja só, eu tenho aqui, ó, 2 quartos é igual a 12. Para mim encontrar esse número aqui de baixo, eu tenho aqui, ó, 15 quartos é igual... 15 sextos é igual a 3. Eu quero encontrar esse número daqui. Aí isso daqui eu chamo fração equivalente, quando eu tenho que descobrir qual o número que falta e se eu vou multiplicar ou se eu vou dividir a fração. Veja só esse exemplo aqui, ó. 2 quartos, 2 é igual a 12. Eu tenho aqui frações equivalentes. Aí eu tenho, ó, para mim chegar a 12, o que foi que eu fiz com o 2? Multipliquei, fiz aqui, ó. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, naturalmente, eu vou multiplicar o 4 pelo mesmo número. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, 2 quartos é equivalente a 12 24avos. Neste caso daqui, ó, 15 sextos. 6 eu já tenho aqui e eu tenho 3 aqui. O 3 é menor que o 6. Se ele é menor, então subentende-se que eu dividi o 6. Ó, 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, 6 dividido para 2 é igual a 3. Nesse caso aqui, ó, 15 eu não posso dividir para 2. Como eu não posso dividir para 2, eu não vou encontrar uma fração equivalente a este número. Por quê? Porque o numerador e o denominador, ele tem que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Agora veja só, se eu tivesse aqui, ó, 24 sextos, que é igual a 3. Se eu tivesse, nesse caso, isso daí, veja só, 6 para dar 3, eu dividi por 2. 6 dividido para 2, 3. 24 dividido para 2, 12. Então, fração equivalente. Você tem que multiplicar e ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí eu tenho uma fração equivalente. Na fração equivalente, nós sabemos que elas são frações iguais, ou seja, elas têm a mesma quantidade, entretanto com pedaços menores. Veja só, 2 quartos, 12, 24. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. É a mesma fração. Essa eu vou dividir apenas em 4. Essa daqui eu já vou dividir em 24. Ó, 4. Tem que dividir em 24 aqui. 4. Deixa eu ver como é que eu vou dividir para ficar melhor. 8, não. 4. Eu vou dividir assim, ó. 6 vezes 4, 24. Vou dividir assim. Um, 2, 3, 4. Pronto. Então, olha só. Essa mesma foi dividida em 4 e essa mesma foi dividida em 24. Aí, quando eu pinto, ó. 1, 2. E essa eu tenho que pintar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja, ó. A mesma quantidade que eu pintei aqui foi a mesma quantidade que eu pintei aqui.
A única diferença é que esses pedaços são maiores que esse, mas ela é equivalente porque ela corresponde à mesma quantidade do inteiro. Olha essa daqui, ó, 24 sextos. Tenho que fazer 6 e pintar 24. Essa daqui eu tenho que fazer 3 e pintar 12. Eles também significam a mesma quantidade do inteiro. Então, fração equivalente, elas representam a mesma quantidade do inteiro. E o mesmo número que eu dividir ou multiplicar, eu tenho que fazer com o numerador e o denominador a mesma coisa. Então, isso daí é fração equivalentes. Multiplicação ou divisão da fração. O próximo assunto de matemática que eu ainda vou explicar hoje, para vocês, antes, porém, deixa eu mostrar para vocês a atividade aqui, ó, da página 208. Página 208 tem assim, ó. Iago ganhou 6 camisetas de um comerciante e deu 3 para seus irmãos. Observe como a situação foi representada em fração. Então, aqui, ó, ele ganhou 6 e deu 3 para os seus irmãos. 3 ficou para ele, 3 ficou para os irmãos. Aí ele disse o seguinte, ele disse a Rosiane que doou 3 cestos de suas camisetas. Claro, se ele ganhou 6 e deu 3, então 3 cestos. E também ele ficou com isso. Mas ela discordou, afirmando que na realidade ele deu metade das camisetas. Então, olha só, metade das camisetas. Então, olha só, se ele tinha aqui, ó, vamos fazer de conta que é camiseta aqui, ó. Não é, vamos fazer de conta. 6 camisetas. Aí ele pegou, deu 3 para os irmãos. Então, ele tinha 6 e deu 3. Aí ela falou assim, não, você deu a metade. Você deu a metade. Algum deles dois estavam errados? Não, porque, ó, 3 meios significa também a metade. Então, nesse caso, ó, metade ou 1/2 é igual a 3 sextos. 1/2 é igual a 3 sextos. Veja só. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Então, ela é uma fração equivalente. As duas representam a mesma quantidade do inteiro, nem mais e nem menos. As duas representam a mesma quantidade. Então, quem está com a razão? Os dois estão com a razão. Por quê? 3 sextos é igual a 1/2. Então, dizemos que isto é uma fração equivalente. Aí vem, depois de fração equivalente, eu explico para vocês simplificação de fração. O que é então uma simplificação de uma fração? Uma simplificação quando você pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até você não conseguir dividir mais esta fração. Veja só. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Então, vou dar o exemplo agora de simplificação de fração. 48 sobre 84, ó. 48 sobre 84. Na simplificação de fração, eu posso fazer de duas formas. A primeira forma é fazer pelas divisões sucessivas. Vou dividindo por 2, por 3, por 4, até eu não poder mais dividir. Veja só. Os dois são pares, então eu vou dividir por 2. Aí eu tenho, ó, 48 dividido para 2. 48 dividido para 2 é igual a 24. Agora eu tenho 84. Eu tenho que dividir por 2 de novo. 84 dividido para 2 vai dar 42. Aí eu tenho de novo dois números pares, 24 e 42. Então, novamente, eu vou dividi-los por 2. Aí eu tenho 24 dividido para 2, 12. 42 dividido para 2, 21. Aí agora eu tenho 12 sobre 21.
eu não posso mais dividir por 2. Por quê? Porque o 12 é par, mas o 21 não é par. Então, eu não posso mais dividir por 2. Mas eu posso dividir por 3. Por quê? 12 é múltiplo de 3 e 21 também é múltiplo de 3. Então, os dois eu vou dividir por 3. Aí eu vou ter 12 dividido para 3 vai dar 4. 21 dividido para 3 vai dar 7. Aí sobrou em 4 sétimos. 4 sétimos. Então, neste caso, 4 sétimos eu não posso mais dividir. Porque o 4 eu só posso dividir por 1, por 2 e por 4. E o 7 eu só posso dividir por 1 e por 7. Então, essa fração 4 sétimos, ela já está irredutível. Ou seja, eu não posso mais dividi-la por número algum. Então, simplificação de fração é isso. É você dividir o numerador pelo denominador até essa fração se tornar irredutível. Ou seja, até essa fração não poder mais ser dividida por nenhum outro número. Isso daqui se chama divisões sucessivas. Mas você também poderia fazer uma divisão que os dois ia se tornar irredutível, sem precisar fazer esta conta toda. Veja só. 48, 84. Qual seria o número, então, que eu poderia dividir 48 e poderia dividir o 84? Olha só, os dois eu poderia dividir por 12. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, eu poderia dividir por 12. Aí, eu tenho 48 dividido para 12. Veja só, 48 dividido para 12. 48 dividido para 12, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Ó, vai dar 4. 84 dividido para 12. Ia ser 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1, 7 vezes 1 7, com 1, 8. 84, 00. Então, eu ia ter a mesma coisa, 4 oitavos. 4 oitavos. Então, para simplificar uma fração, eu posso fazer tanto pelas divisões sucessíveis, como posso fazer com uma única divisão. Veja só um outro exemplo aqui, ó. 25 e 55. Ó, 25 e 55. Todos os dois números terminaram em 5. Nós já sabemos que quando o número termina em 5 ou em 0, ele pode ser dividido por 5. Então, aqui, ó, 25 dividido para 5. 25 dividido para 5 é igual a 5. 55 dividido para 5. 55 dividido para 5 é igual a 10. Não, a 10 não, a 11. 11 vezes 5, 55. Então, resposta, 5 onzeavos. Então, quando eu faço essas divisões sucessivas, eu estou usando a simplificação de fração. Veja só. Aqui tenho, nas suas atividades aqui, ó, 8 sobre 12. Letra D. Aqui, ó, letra D, 8 sobre 12. Qual é o número que eu posso dividir o 8 e o 12 ao mesmo tempo, ó? Posso dividir por 4. 8 dividido para 4, 2. 12 dividido para 4, 3. Então, eu tenho 2 terços. Eu fiz aí uma simplificação de fração. Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, simplificação de fração é isso daí. E fração equivalente, que eu já expliquei para vocês, é quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Veja só um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui de frações equivalentes.
Eu quero saber se 1/5 é equivalente a 1/8. Ó, 1/5 é equivalente a 1/8. Para mim saber se ela é equivalente, eu já disse. Numerador e denominador, eles têm que ser divididos pelo mesmo número. Ó, nenhum dos dois foi dividido pelo mesmo número. Então, 1/5 não é equivalente, porque eu não multipliquei nem o numerador, nem o denominador pelo mesmo número. Agora, veja só. 2/6 e 6/18. 2/6 e 6/18. Vamos ver se eles são equivalentes, ó. 2/6, 6/18, ó. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, essa daqui, ela é equivalente. Por quê? O numerador e o denominador, eles foram multiplicados pelo mesmo número. Na página, no livro de vocês, na página 210, ela vem falando sobre comparação de fração. Comparar uma fração é você ver se uma fração é maior ou menor do que a outra. Então, ver se uma fração é maior ou menor do que a outra. Aí eu tenho duas opções. Comparação. Comparação. No primeiro caso, o mesmo numerador. O numerador é o mesmo, ó. 2/5 e 2/8. Mesmo numerador. Quando os numeradores são iguais, é possível determinar a menor e a maior fração delas, observando os denominadores. Nesse caso, a maior fração será aquela que tem o menor denominador. Então, olha só, 5 e 8. Quem é o menor denominador? O 5. Então, 2/5 é maior que 2/8. Aí eu digo assim, como que 2/5 pode ser menor que 2/8? Como? Veja só, 2/5 quer dizer que eu dividi em 5. Aqui quer dizer que eu dividi em 8. Veja só. A fração. Outra fração. A primeira eu dividi em 5. A primeira eu dividi em 5. A segunda eu dividi em 8. Então, olha só. A primeira eu dividi em 5. A segunda eu dividi em 8. Da primeira eu peguei 2. Peguei esses 2 daqui. Da segunda eu também peguei 2. Mas veja, essa daqui os pedaços foram menores, apesar de eu ter dividido em mais partes. Então, por isso, quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que tem menor denominador. Então, lembrando disso daí. O segundo caso, mesmo... O segundo caso, quando elas têm o mesmo denominador. Aqui, ó, 5 décimos e 3 décimos. Quando ela tem o mesmo denominador, que é 10. Veja só, eu vou botar aqui, dividir em 10. A outra também vai ser dividido em 10. As duas eu dividi em 10. De uma, eu peguei 5. Da primeira, eu peguei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da outra, eu peguei 3. Qual foi a que eu peguei mais? Eu peguei, dessa eu peguei mais. Então, ó,
quando o denominador é a mesma, quando o denominador é o mesmo, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, nesse caso, o 5. Então, já expliquei também comparação de frações. Lá no livro de vocês, na página 210, tem assim, para a gente comparar, na letra B, 15,45 e 1 meio. Ó, as duas já são diferentes, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui, ó, 15,45 e 1 meio. 15,45 e 1 meio. Tanto o numerador quanto o denominador são diferentes. Nesse caso, a menor fração é a maior. Por que a menor fração é a maior? Porque, veja só, nesse daqui eu só vou dividir em duas partes. E vou ficar com uma parte, eu vou ficar com a metade. Nesse caso aqui eu vou dividir em 45 partes e vou ficar com 15 partes. Ela parece que é maior, mas na hora da divisão ela fica muito menor. Ela fica um pedacinho bem pequenininho. Veja só. Essa e essa. Vamos dizer que eu tenho aqui duas barras de chocolate. Uma, que é essa daqui, ó. Eu dividi em dois. Dividi em dois e peguei uma parte pra mim. Essa daqui eu dividi em 45. 45. Então, veja só. (45) é muita parte. Mas a gente vai fazer agora. 45. Dividir em 5. Agora para 45. 5. 45 dividido por 5, 9. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu tenho 9 partes, tenho 45 pedacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 5, 45. E desse 45 eu vou pintar 15. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 45. Qual das duas eu fiquei com a maior parte? A que eu dividi a metade ou a que eu comi aqui 15 de 45? Claro que essa daqui, um pedaço foi maior do que 15 pedaços dessa. Então, quando os numeradores e denominadores forem diferentes, a maior fração é aquela que tem o menor numerador e o menor denominador. Aqui, ó, 15,45 parece ser a maior. No entanto, a maior é 1 meio. Menor numerador e menor denominador. Então, olha só, meus queridos, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre a origem das frações. A origem das frações surgiu lá no Egito, com as cheias do Egito. Depois, nós aprendemos a como representar uma fração. Sabemos o que é numerador e o que é denominador. Numerador, quantas partes foram tomadas do inteiro. Denominador, quantas partes o inteiro foi dividido. Nós vimos também sobre leitura de uma fração. A parte do numerador, ela não muda. Nós lemos do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. Já o denominador, a gente muda conforme for fazendo a leitura. Quando vai do 2 até o 9, eu leio meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10, décimo. Aí eu venho para o 11. Quando eu venho para o 11 em diante, fora o 10, o 100 e o 1000, aí eu coloco a mesma coisa e acrescento a palavra avos. Como, por exemplo, se for aqui, ó, 345. Aí eu vou ler o quê?
145 avos, porque ele passou do 11. Se for 10 no denominador, décimo. Se for 100 no denominador, centésimo. Se for 1000 no denominador, milésimo. Vimos também sobre tipos de fração. A fração pode ser própria quando o numerador é menor que o denominador. A fração pode ser imprópria quando o numerador é maior que o denominador. E ela pode ser aparente quando o numerador ele pode dividir pelo denominador sem deixar resto, ou o numerador é múltiplo do denominador. Isso daí, tipos de fração. Depois nós vimos comparação de fração, fração equivalente e vimos também sobre simplificação de frações. Então, tudo isso aí está no livro de vocês. Vou explicar mais na aula Zoom e qualquer dúvida nós tiraremos na próxima aula, certo? Beijos e até a próxima.